Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui nessa tarde de sábado, No 16º encontro da catequese. O domingo é o 24º domingo do tempo comum do ano B. E o título do nosso encontro hoje é O Messias Sofredor. Então, ele vem falar para nós de um Deus que é sofredor, Então ele veio mostrar para nós o sofrimento desse Jesus. Então o título é O Messias Sofredor. Então hoje, para iniciar a nossa catequese, Lembrando vocês que nós estamos no mês de setembro, hoje 18 de setembro, e nós estamos aí comemorando o mês da Bíblia. Então mês de setembro comemora-se o mês da Bíblia. E o mês inteiro dedicado à palavra de Deus. Essa semana, no dia 15, nós tivemos aí o dia de Nossa Senhora das Dores. No 1º de outubro, nós vamos ter o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a nossa padroeira da nossa igreja. Então, 1º de outubro comemora-se o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, E vou lembrar vocês também que tem coisas que estão me deixando triste na catequese. Tem catequizando, fazendo as tarefinhas, muito atropelada, muito correndo, não está entendendo o que lê, faz a pergunta errada, responde errada. E a professora aqui também, a catequista, não tem como corrigir aí, falar com vocês. Então eu gostaria muito que vocês, antes de fazer as tarefinhas da catequese, que lesse direitinho, entendesse a pergunta. Não precisa fazer tarefinha correndo, não precisa atropelar tudo. Então primeiro faz no caderno, lê a pergunta, responde a pergunta no caderno, depois você dá uma lidinha para treinar a leitura, para ler direitinho, porque às vezes você enrola tudo e eu não entendo nada, tá? Então, vou chamar a atenção, não são todos, Tem uns catequizando que tá fazendo as tarefinhas, uma graça, parabéns mesmo. Mas tem uns que tá atropelando as tarefinhas, fazendo pergunta errada, perguntando o que eu não perguntei e respondendo também, Então, eu gostaria muito que antes de fazer as tarefinhas, que vocês prestassem muita atenção para fazer certinho, ok? Então, vamos lá, dando início na nossa catequese, ouvindo o canto de entrada. Então, vamos ouvir o canto para a gente continuar aí na nossa catequese, ok? Então, vamos lá. Muito bem, que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci e sem desanimar, e vou até o fim, mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Sei muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor,
graças ao bom Deus, eu nunca desisti, eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci e sem desanimar, eu vou até o fim, mantendo a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Que lindo canto, né? Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Muito lindo o nosso canto. E agora vamos então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora nós vamos para o Salmo 114. O refrão é: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que invoquei. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu não invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus lábios o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Todos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Então vamos continuar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, envolvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, todos. Amém. Agora vamos para a nossa lição de vida, né? Então vamos ver o que a nossa lição de vida passa para nós. O título é Vou achar sua camisa. Um grupo de 50 alunos participou de um seminário e, de repente, o professor parou de falar e começou a dar uma camisa a cada pessoa. Ele convida cada pessoa a escrever seu nome na camisa com um marcador. Em seguida, todas as camisas foram recolhidas e colocadas em outra sala. O professor pede aos participantes que entrem na sala individualmente e localizem cada uma das camisas
em que está escrito seu nome, em menos de 5 minutos. Todos correram para a sala e freneticamente começaram a procurar por seu nome. As pessoas empurravam-se e pisavam-se em desordem total. Após 5 minutos e ainda mais, ninguém conseguiu encontrar sua própria camisa. Então o mestre disse: agora, deixe todo mundo coletar aleatoriamente uma camisa e entregá-lo à pessoa cujo nome está escrito nela. Em alguns minutos, cada um recebeu a sua camisa. O professor então disse: o que fizemos é exatamente o que está acontecendo em nossas vidas. Todo mundo está procurando desesperadamente por sua própria felicidade ao redor, sem preocupar com a felicidade do outro. E por isso digo que se você ajudar o outro a encontrar a sua felicidade, também terá felicidade em sua vida. E essa é a missão dos homens na Terra. Aprenda a colocar um sorriso no rosto de alguém e você também terá um sorriso. No momento que ninguém mais procure por seu próprio interesse, que cada um de vocês, em vez de considerarem seus próprios interesses, também considerem os interesses do outro. Nossa, que linda a lição de vida, né? Então, vocês viram aí que na lição de vida, ela vem mostrar para nós, né? E ensinar para nós que nós devemos parar, né? Que a gente deve olhar para o nosso próximo com mais carinho, com mais amor. Porque, na verdade, nós só preocupamos com nós mesmos. A gente só pensa em nós. Então, o que acontece com a gente? Nós rezamos pedindo a Deus por nós, por nossa família, e nós esquecemos que, às vezes, muito próximo de nós, existem pessoas que necessitam do nosso carinho, necessitam do nosso amor, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E nós só pensamos na nossa felicidade e pensamos em fazer, nunca nós pensamos em fazer o nosso irmão feliz. Jesus quer mostrar que nos momentos que nós ajudamos alguém a encontrar a sua felicidade, seremos felizes também. Se você ajudar alguém a sorrir, você estará sorrindo também. Jesus vem nos mostrar que a nossa felicidade depende da felicidade do outro. A nossa missão é ajudar o outro a encontrar a sua felicidade. Então, o que Jesus quer de nós? Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue fechar dentro de uma sala, dentro de um quarto e falar, eu sou feliz aqui sozinho. A gente precisa fazer alguém feliz para que a gente seja feliz também. Então, é isso que Deus vem nos mostrar. E que muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. No momento que a gente resolve fazer o outro feliz, levar para o outro a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, os ensinamentos de Jesus, ajudar o outro a encontrar a felicidade dele, nós estamos fazendo a nossa felicidade. Amém? Amém. Então, aqui nós já temos aqui a primeira pergunta da lição de vida. A primeira pergunta da lição de vida é: o que essa lição nos ensina? Então, já pode anotar no caderninho a primeira pergunta: o que essa lição nos ensina? A lição de vida, tá bom? Agora nós vamos para o Evangelho.
O evangelho de hoje da palavra de Deus, da leitura orante, é de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. Então vamos lá, né? No capítulo 8, versículo de 27 a 35. E tem o título hoje de O Messias Diferente. Então, vamos ver a nossa leitura do evangelho, né? Jesus e seus discípulos partiram para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus o advertiu para que não contasse isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se para ele, vendo os seus discípulos, respondeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do meu evangelho, a salvará. Palavra da salvação, todos. Glória a vós, Senhor. Então, o nosso evangelho de hoje, o que ele quer nos mostrar, né? Então, esse evangelho de hoje vem aí alguns elementos para nos ajudar a entender o texto, né? Então, quando Jesus fala o povão lá fora, esse povão lá fora não entendeu que Jesus é o Deus, o Messias prometido, né? Então, todo aquele povão que estava ali do lado de fora, cada um pensavam de maneira diferente, né? Eles não achavam que era Jesus. Ele é mais que um profeta. Então, para eles, o Jesus que eles viam seria um profeta. Os apóstolos, representados por Pedro, entenderam que Jesus era o Messias, o servo sofredor. Então, quer dizer, aqueles apóstolos que eram conduzidos por Pedro sabia que Jesus era o Messias, mas aquele povão lá fora, eles achavam que Jesus era um profeta, era um dos apóstolos também, né? Então, Jesus, quando Pedro viu que Jesus era o Messias, Pedro quis desviar Jesus do caminho. Ele achava que para ser Jesus, que para ser o Messias, para ser o Rei Salvador do mundo, não precisava de sofrimento, não precisava sofrer, não precisava passar por uma cruz, não precisava ser morto pregado numa cruz. Era isso que Pedro pensava que seria Jesus. Quando Jesus falou que ele seria um servo sofredor, que ia passar pela cruz, que ia passar por todos os sofrimentos, Pedro quis tirar Jesus daquele caminho. E foi aonde Jesus disse: sai de perto de mim, Satanás,
porque eu que tenho que conduzir o caminho, eu que tenho que mostrar o caminho e não você. Então Jesus quis mostrar para Pedro, né, que ele seguiria na frente. Então aí, voltando aí atrás, né, a gente fala para vocês que Jesus era o Messias, era o servo sofredor, ou seja, alguém que serve e não manda. Então Jesus, ele ia servir aquele povo, mas ele não ia mandar. Alguém que era inocente, mas aceita a culpa da humanidade. Jesus, ele sofre as consequências no lugar, né? No lugar dele. Pois isso que Pedro é contraditório. Primeiro, confessa, né, que Jesus é o Messias e depois tenta desviá-lo do caminho da cruz. Então vocês viram aí que lindo, né? Que Pedro, ele queria mesmo, sabia que Jesus era o Messias, mas ele não queria ver Jesus sofrendo. Mas Jesus já nasceu e veio ao mundo para passar por todo esse sofrimento e ser o Salvador do mundo. Então, quando Jesus chama Pedro de Satanás, ele está dizendo: Pedro, sou eu que indico o caminho para você e não você para mim. Você tem que me seguir e não eu seguir você. Então, Jesus, ele quer ir à frente de nós, não ir só à frente dos apóstolos, mas Jesus caminha na nossa frente para que nós podemos segui-lo, né? Você é discípulo e eu sou o mestre e Messias. Então foi isso que Jesus disse a Pedro, né? Eu sou o Cristo, eu sou o Messias e você é o meu seguidor, né? Então, o caminho de Jesus, ele passa pela cruz, mas é o único que leva à ressurreição. É o único que ressuscita, que nos leva à vida eterna. Tem caminho mais fácil, com menos sofrimento, mas esse caminho, ele não nos leva a uma vida eterna. E quando Jesus fala, renuncia e siga a si mesmo, né? Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo e siga-me, né? Tem que deixar as outras coisas de lado e caminhar comigo. Então Jesus está pedindo para nós que ele vai caminhar conosco desde que nós queremos caminhar com ele, né? Jesus está conosco, mas quer saber se nós queremos caminhar com ele, né? Porque muitas vezes, conforme lá o povão que ele fala, esse povão que estava lá fora, eles conheciam Jesus, mas eles não queriam caminhar com Jesus. Por quê? Porque o caminho de Jesus é diferente. E assim estamos nós. O caminho para seguir Jesus é diferente dos outros caminhos. É um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, mas Jesus mostra que ele venceu o sofrimento e que ele venceu a cruz. E que se nós seguimos a ele, nós vamos vencer também, né? Então, por isso que devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo para chegarmos à felicidade da glória eterna. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Muito lindo a mensagem de Jesus, né? Agora, dentro da lição do Evangelho de Marcos, no capítulo de 8, do versículo de 27 a 35, então vamos lá para a lição. Então vamos ver, ó. Tudo certinho para depois não atropelar, não responder as coisas erradas e fazer as tarefas da catequese devagar, prestando atenção no que você está falando, se realmente o que você está falando a catequista está entendendo. Observa se você não está enrolando palavra e não está saindo nada, tá? Então vamos lá, ó. A primeira vem da lição de vida. O que essa lição nos ensina? Agora vamos para o Evangelho. O que mais nos chamou a atenção nesse texto de Marcos, capítulo 8, de 27 a 35? Então aqui você vai ler o Evangelho e vai ver o que é que mais te chamou a atenção nesse texto de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35.
A terceira pergunta: quem é Jesus para o povão lá fora? Então eu falei e está na Bíblia. Quem é Jesus para o povão lá fora? Tá? Vamos para a quarta perguntinha. E para nós, que participamos da igreja, quem é Jesus? Então, a quarta pergunta, para nós que participamos da igreja, que vamos na missa, que fazemos a catequese, quem é Jesus para nós? Tá? Quinta pergunta. Na verdade, a quinta pergunta não é uma pergunta. Nós já vimos aí, né? Eu já dei para vocês os mandamentos da lei da igreja. Depois, nós passamos aí o sacramento, que são os 7 sacramentos. Vimos na outra catequese anterior os 5 mandamentos da igreja. Então, os 5 mandamentos da igreja. E hoje nós vamos aprender os 7 dons do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos para os 7 dons do Espírito Santo. Então, a tarefinha, vem aí os 7 dons do Espírito Santo, que eu vou falar um por um e depois você vai escrever, né? Então, o primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, primeiro é sabedoria, segundo, entendimento, terceiro, conselho, quarto, fortaleza, quinto, ciência, sexto, piedade e o sétimo, temor de Deus. Então, são isso que a gente precisa levar para a catequese, que nós precisamos aprender dentro da catequese, tá bom? E depois, nós temos aí a leitura do Evangelho, né? Temos aí a leitura do Evangelho, a importância de ler a Bíblia todos os dias durante a semana, sozinho, até mesmo com a família. Então, vamos ver aí, né? O que a catequista vai deixar para durante a semana. Então, durante a semana, nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 50, versículo de 5 a 9. Isaías, capítulo 50, versículo de 5 a 9. E aí você vai falar para a catequista o que você mais gostou de Isaías, do capítulo 50, do versículo de 5 a 9. Depois nós vamos para Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 18. Tiago, capítulo 2, versículo de 14 a 18, tá? E nós já vamos encerrar a nossa catequese, né? Para a gente já ouvir o canto final da catequese, mas deixa eu ver antes aqui, né? Se tem a leitura aqui, mas tá tudo certinho. Então vamos ouvir aí o canto final da catequese, para a gente se despedir, para gente rezar a nossa Ave Maria. Então vamos ver o canto da catequese. Estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei.
ouvimos aí o canto final, né? Agora nós vamos rezar a nossa Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela nos abençoe, nos proteja, que Nossa Senhora peça a Jesus, né? Para a gente voltar breve para a nossa catequese presencial, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Trindade Santa nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Então, que vocês tenham aí um ótimo final de semana, um sábado abençoado, um domingo juntamente com a sua família, muito abençoado, tá? Então, até sábado que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.